Bom dia, boa tarde, boa noite. No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia com alegria! Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial em todas as nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Spotify, Instagram, TikTok. Compartilhe, dê seu like, divulgue esse canal, divulgue nosso Café com o Evangelho Mundial. E muita gratidão por todos que nos assistem. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Do livro O Espírito da Verdade, pelo Espírito Cair Barchutel, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, lição 36, O Filho do Orgulho, capítulo 7, item 11. O melindre filho do orgulho propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. Melindre gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades em vez de aboli-los. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Evitemos tal sensibilidade de porcelana que não tem razão de ser. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. É o diretor que tem sua proposição refugada e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. O médium advertido construtivamente pelo condutor da sessão quanto à própria educação mediúnica e que se ressente, fugindo às reuniões. O comentarista admoestado fraternalmente para abaixar o volume da voz e que se amua na inutilidade. O colaborador do jornal que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado, encerrando atividades na imprensa. A cooperadora da assistência social, esquecida na passagem de seu aniversário, se mostra ferida, caindo na indiferença. O servidor do templo que foi certa vez preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento, e surge magoado, esquivando-se a nova cooperação. O pai relembrado pela professora das aulas de moral cristã, com respeito ao comportamento do filho, e que, por isso,
se suscetibiliza, cortando o comparecimento da criança. O jovem, aconselhado pelo irmão, amadurecido e que se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência. A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita trabalhar a fim de prover a própria subsistência. O amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta, revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de se reconhecer que essa é a hora de auxílio mais amplo. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar, primeiramente. Todos nós aí comparecemos para receber, antes de tudo, sejam quais forem as circunstâncias. Fujamos às condições de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência sustentada pelo dever cumprido. Com a humildade, não há o melindre que piora aquele que se sente sem melhorar ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho, alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Caramba, hein? Que lição essa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 23 de julho de 2024, diretamente de Seropé de Caciri, e ela que é filha da cidade de Carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas. Terçou com alegria! Com alegria. E com abacatinho com torresmo aqui em casa, Silvio. O Luciano, o Diogo, me deu um abacatinho de presente. Eu já comecei a tomá-lo aqui bem devagar, que é para custar acabar. Terçou com Adriana Valquíria, de Itaoca, das praias de Itaoca, Espírito Santo, que deve estar cheio de turista mineiro lá em Itaoca, com Maria Sueli Ferreira, de Curitiba, Paraná, e com Sônia Lima, não sei se ela está em Minas ou se ela está em Cachoeiro. Está em Sete Lagoas, Minas Gerais. Hoje quem vai falar para nós é o nosso querido Nelson Tavares, a primeira vez que ele tem no café, espero que seja a primeira de muitas. Querido Nelson, são 8h09, você tem até 8h30, ou antes, caso nos convoque, tá bom, meu amigo? Você está em casa. Que os benfeitores espirituais te inspirem. Está sem som, a impressão minha. Seu microfone está aberto, mas a gente não está ouvindo. Se você quiser sair, voltar de novo, eu seguro aqui. Isso, que aí, de repente, funciona. A gente estava conversando com ele até agora, pessoal. Até agora há pouco. Aí você pode sair e entrar de novo, Nelson, que aí, geralmente, quando entra, já entra funcionando. Tá bom? E aí, pessoal, eu vou adiantar meus comentários, então. Quer dizer, o milindre, ele é muito complicado porque ele nasce do orgulho. Ele é filho do orgulho. Como está o próprio título, né? Ele é filho do orgulho. É como o orgulho se manifesta. E a gente está acostumado com o orgulho se manifestando com arrogância. Né? Aquele cara que briga, que diz eu é que mando. Vamos ver se ele está voltando aí. Está voltando. Estou de volta. Agora sim.
Oi? Alô, alô, câmbio. Tá funcionando agora, com você aqui. Maravilha, vamos lá. Então, vou voltar aqui ao que eu disse. Bom dia a todos para quem está no Brasil, boa tarde para quem está aqui em Portugal, como eu, e boa noite para quem está no Japão. Se tiver alguém no Japão agora, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês, no Café com o Evangelho, para refletir um pouquinho nesses 20 minutinhos que a gente tem aqui, pensar um pouquinho, elaborar através dessa reflexão de Kaibá Shutsu, que nos fala sobre o filho do orgulho. O filho do orgulho está aqui embaixo, olha, está aqui, né? É o nome do Nelson. Mentira, estou brincando. Eu me chamo Nelson Tavares, vivo aqui na Ilha da Madeira, sou psicólogo, é uma alegria estar aqui com vocês. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre um desses filhos do orgulho. Tem vários, tá? O orgulho vai se derivando, vai se desdobrando de diversas formas. E Kaibara aqui nos traz a questão do melindre. O melindre, que nos toca muito. De alguma forma, a gente pode se reconhecer, ou talvez tenha uma dificuldade de se reconhecer no melindre, mas com certeza vivemos, convivemos e trocamos com pessoas que estão constantemente melindradas. O melindre, de alguma forma, é aquela tendência para se ofender. Sabe aquelas pessoas que estão sempre se ofendendo com tudo e com todos? Por muito ou por nada. Às vezes essa sensibilidade, como o Kaibara aqui nos chama a atenção, aflorada de tal forma que a gente acaba se perdendo. Que é a sensibilidade boa, tá, gente? Sensibilidade para o plano espiritual, sensibilidade para essa troca com o bem, com o bom, onde nós somos sensíveis e estamos aqui receptivos para esse intercâmbio. Mas há um outro tipo de sensibilidade que nos liga ao ego, que nos liga ao orgulho. Orgulho esse, atributo aqui para a gente combater, questão para a gente elaborar, porque lembrando, somos orgulhosos, somos egoístas. Então, através do melindre, podemos perceber uma manifestação do nosso orgulho. Nesse mundo de sensíveis, parece que está cada vez mais, né? Todo mundo está muito sensível. A gente se ofende muito fácil, muitas pessoas se ofendem com muita facilidade. Muitas vezes, nós nos ofendemos com a opinião do outro. A forma do outro pensar, a forma do outro opinar e ver a vida, às vezes, isso nos incomoda. Machuca, a gente se revolta, a gente briga, a gente fica chateado. Uma reflexão importante, para quê? Para nós caminharmos na direção que o Mestre Jesus nos ensina, de tolerância, de benevolência, de indulgência, atributos ainda difíceis, e vão continuar sendo difíceis. Até quando, Nelson? Até o momento que a gente quiser trabalhar nessa direção, caminhar nessa direção. O conflito, o atrito nas relações faz parte da natureza do ser humano, imperfeitos que nós somos. Agora, a diferença é quando nós conseguimos nos esforçar e aprender com as diferenças. Aprender com as diferenças também é amar. Olhar, talvez, não culpabilizando o outro, porque o outro me ofendeu. Ou será que somos nós que temos a tal sensibilidade de porcelana, como o Kaibá nos trouxe aqui? Olha que interessante, sensibilidade de porcelana, que qualquer coisinha ali, ó, quebra, estala. Importante a gente refletir isso. Quais são as nossas expectativas nesse relacionamento para com o outro, para com o próximo? Será que muitas vezes a gente quer um reconhecimento? A gente quer um aplauso? A gente quer um destaque? E daí, se de alguma forma isso não vem de encontro, não acontece da forma que nós esperamos, aí nós ficamos meio chateados, nos ofendemos. Será que é por aí ou não? O que eu quero convidar com essa reflexão aqui a todos nós é o seguinte, é identificarmos o nosso orgulho. Nosso orgulho. Característica de todos nós que estamos aqui encarnados, no mundo de provas e expiações.
orgulho e egoísmo. Então, o primeiro passo aqui é, vamos olhar para a gente, entender onde é que está o nosso orgulho, como ele se manifesta. Será que é através do melindre, dessa sensibilidade de porcelana? Isso é só um indício que a gente pode mergulhar aqui dentro e buscar nos entender e perceber esse orgulho. Mas olha só, perceber é o primeiro passo. É o primeiro passo. Não é só para se enxergar orgulhoso, bater no peito e falar, eu sou orgulhoso mesmo, é assim mesmo, é meu jeito. Não, calma. O primeiro passo é identificar o nosso orgulho. E o segundo, qual é? O segundo, qual é? É trabalhar. É trabalhar na direção oposta. Qual é a direção oposta do orgulho? É a humildade. Humildade é virtude que se conquista como? Trabalhando. Então é importante a gente ter atenção a essas manifestações que aparecem muitas vezes através do relacionamento com o próximo, no melindre, numa sensibilidade aflorada. Muitas vezes o melindre aparece através de uma busca de um privilégio. Sabe a ideia do privilégio? Eu vou dizer qual é. É querer ser VIP. VIP é uma sigla do Very Important People, ou pessoa muito importante. Uma das maneiras que a gente pode perceber o orgulho é quando nós, olha só, olha, agora vamos botar a carapuça aqui, vamos pensar. É quando nós, de alguma forma, acreditamos que somos melhores do que o outro. Será que alguém se reconhece aí? Não. Quando a gente acredita que é melhor do que o outro, naturalmente, é uma consequência natural, a gente acredita que tem mais direitos, que tem mais privilégios, ou deveria ter. Porque eu já sou melhor, eu já sou superior, de alguma forma, a esse irmão de caminhada. E aí alguém deve estar pensando agora aí, porque são assuntos que incomodam, tá, gente? Muita gente vai estar incomodada com o Nelson e fala assim, não gostei desse Nelson, não. Falou um negócio aí, por quê? Porque às vezes toca na ferida, sabe? Às vezes o Nelson aqui está sendo... Por favor, tá, gente? Mas às vezes, sem querer, eu estou tocando na ferida aí. Muita gente vai estar num momento também assim, tá tudo bem, dizendo, Nelson, mas essa história de melindre não é comigo, não. Não é comigo. Tá tudo bem, ótimo, que bom. Mas ainda assim, então vamos buscar reconhecer o orgulho em nós. Cadê o orgulho em nós? Tem orgulho aí ou não? Eu garanto que tem. A diferença é se a gente está conseguindo enxergar ou não. Se a gente está conseguindo identificar ou não. E sem aquela desculpa, tá, gente? Que a gente adora aquela desculpa, é o seguinte, quando nós identificamos o orgulho de alguma forma, através do melindre ou um outro derivado, o que a gente gosta de fazer? Aquela frase clássica do popular que é assim, mas eu também não sou Jesus, né? Aquela desculpa, sabe? Aquela bengala. Vamos relembrar aqui. Jesus nos trouxe o modelo. Vou repetir. O modelo a ser seguido. Portanto, é possível. Ponto final. Mas é difícil. É claro que é difícil. Mas dá para replicar, dá para fazer. E assim a gente vai caminhando, assim a gente vai evoluindo. Porque enquanto a gente ficar com essa bengala, com a desculpa de que eu não sou Jesus, ficamos paralisados, estacionados e não caminhamos em direção à luz, ao amor, à evolução, que fatalmente iremos caminhar. E são as tais provas aí, ó. Sabe a história da prova, expiação? São essas as provas. Quando algo se manifesta na nossa vida, nos dando a oportunidade de caminhar numa direção diferente. Diferente de que sentido? No sentido do amor, do que nos ensina o Cristo no Evangelho. E que temos muita dificuldade ainda em compreender o que a gente está fazendo aqui, pessoal. Em programas como o Evangelho, Café com o Evangelho Mundial e tantos outros, é racionalizar, é trazer, buscar entender cada vez mais o Evangelho do Cristo. E para quê? Para tirar PhD, Master, Plus, diploma de entendedor do Cristo? Não. É para pegar todo esse conteúdo que a gente está tentando aqui mastigar com dificuldade, todos nós buscando entender, para quê? Para trazer para a nossa vida, para trazer Jesus para o dia a dia, para os nossos conflitos,
para as nossas dificuldades, senão não tem propósito. Para louvar e reconhecer o Cristo na casa espírita, no templo, na igreja, é muito fácil. Se emocionar, chorar quando vê uma série de Chosen, quando lê o Evangelho, isso é muito bonito. Mas de que vale se a gente não traz isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os nossos conflitos? Centro espírita. Vamos falar um pouquinho sobre centro espírita. Centro espírita é o local dos melindres, né? Para quem convive, vive em centro espírita, percebe muitas manifestações do melindre. E o centro espírita pode ser encarado, para aquele que já tem a predisposição, eu vou dizer, a predisposição para aprender a amar. Porque é através do contato com o próximo. E esse próximo é diferente. E às vezes há rusgas, há conflitos, de alguma forma, formas de pensar diversas, como na família. Então são micro-sociedades que nós temos ali a oportunidade de aprender a amar. Pessoas com o mesmo propósito, mas às vezes a gente pisa no pé do outro sem querer. Porque apesar de a gente estar buscando o mesmo caminho, caminhando juntos na mesma direção, lado a lado, como nós somos imperfeitos, às vezes a gente pisa no pé do outro e é sem querer, e machuca e fere, e o outro pisa no nosso pé. E faz parte. E aí vem a questão, é sensibilidade. Será que o nosso pé está de porcelana ou não? Não vamos confundir, gente, olha só, centro espírita com o nosso lar, tá? Porque muita gente entra lá com uma baita expectativa que só vão ter seres iluminados. Quase que o plano espiritual na Terra não é assim. Somos imperfeitos, buscando, batalhando, trabalhando para essa direção, para alcançar essa busca, esse caminho. Sabe aquela frase que diz, o problema não é o espiritismo, é os espíritas. De alguma forma, porque somos nós, imperfeitos. Que às vezes brigamos, pisamos no pé do outro, nos machucamos, intencionalmente ou não. Aí, se intencionalmente, é o problema de cada um, ok? Problema de cada um. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui é que quantos de nós, trabalhadores, muitas vezes, espíritas, anos e anos vivenciando o Evangelho, envolvidos com várias atividades no centro, estudando, trabalhando, e depois de alguns anos acontece uma rusga, um problema lá dentro da casa espírita com a fulana tal. Infelizmente as coisas saem do controle, a gente se irrita, perde mão, e aí se afasta do centro. Talvez se afastar do centro seja uma questão, mas pior do que isso, é que nós nos afastamos da vivência com Cristo. Muitos de nós nos distanciamos, às vezes, da doutrina espírita, dessa vivência diária do Evangelho com o Evangelho, por causa de um problema que aconteceu, por causa de uma sensibilidade. Quando muitos de nós espíritas, frase aqui do Caibá, quando nós espíritas se julgamos mais importantes que o espiritismo. Eu vou contar uma história bonita aqui para vocês. É triste a história, tá? Mas tem a sua beleza. Eu vou contar para vocês. É assim. Essa história foi replicada e é replicada nesse instante em muitos centros espíritas no Brasil e no mundo. É assim, há um grupo espírita, há um centro espírita, que a coisa vem funcionando, está todo mundo caminhando na mesma direção. E aí, houve ali uma discordância. Uma discordância que, infelizmente, às vezes acaba em briga. E um grupo dentro daquele grupo acaba se distanciando e abre um outro centro espírita. E às vezes acontece até uma guerra, uma briga entre os dois, velada ou não, mas acontecem discordâncias. Muito bem. Qual é a história bonita disso tudo, Nelson? A história bonita, eu vou dizer para vocês, é que daqui a 50 anos, 60, 100 anos, todo mundo vai estar desencarnado e o espiritismo floresce, porque a casa vai continuar lá. Então essas pequenezas, essas brigas, essas picuinhas, às vezes são coisas muito sérias, vão parar na justiça, brigas que levam a ódio, a rancor, a mágoas. Isso tudo se resolve muito provavelmente, sabe quando?
Na próxima encarnação, um que odeia o outro, vai nascer juntinho na próxima família para resgatar, ok? Mas a beleza dessa história, quero acreditar assim, é que a gente vai multiplicando o amor. Quantos centros espíritas hoje enormes no Brasil, enormes, conheço vários, não preciso ficar aqui dizendo nome, são derivados de brigas no passado. E que pena que teve briga, né? Porque não precisava ter, gente. Não precisava ter. Pontos de vista diferentes é normal. Agora, a falta de respeito, ou não respeitar o ponto de vista do próximo, é que começa a gerar briga. É quando nós passamos o limite do respeito, do aceitar o próximo como ele é. Eu sei que é fácil dizer aqui. No dia a dia, o conflito vai existir e a gente vai percebendo como aprender a amar o próximo frente às diferenças. E tenhamos atenção ao que? Ao sentimento. Eu posso discordar de alguém. Agora, qual é o sentimento que eu estou nutrindo por essa pessoa quando eu lembro dela? Quando eu lembro daquela fulana lá, de 10, 15, 20 anos atrás, 5 anos, ou nesse momento lá do centro que me magoou de alguma forma, às vezes ela nem sabe que magoou. É o mundo dos magoados, o mundo dos imperfeitos. Se a pessoa não gosta de você, se a pessoa te odeia, se a pessoa te persegue, esse não é o verdadeiro problema. O problema é quando nós nutrimos o sentimento negativo para com o outro. Quando nós odiamos, quando nós perseguimos, quando nós vibramos negativamente. Atenção a isso, pessoal. Atenção a isso. O afastamento, às vezes, é inevitável, ok. Mas o que está aqui no nosso coração? O que está no nosso coração? Que sentimento a gente nutre por essa pessoa? Já para terminar, que a gente tem um tempo limite aqui. Olha só. Postura no centro espírita. A postura no centro espírita é interessante. Porque o Caibara aqui nos chama a atenção. Muitas vezes a gente acredita que somos doadores e não doentes. Que a gente está lá para ensinar, ou será que somos aprendizes? Quem é que precisa mais? O orador, o trabalhador? Ou será que aquele que vai lá e chega na doutrina espírita, chega no centro, mais carente, mais necessitado, choroso, para baixo ou não? A resposta é sempre individual, cada um vai buscar, ok? O seu caminho. Mas trabalhador espírita, o espiritismo vive, o trabalho continua, com ou sem nós. Portanto, quem mais precisa do espiritismo, quem mais precisa de Jesus, somos nós. O que eu quero dizer? Agora aqui, ó, só dando um exemplo. Eu recebi esse convite de estar aqui com vocês, fazer essa reflexão, de buscar elevar o pensamento, a vibração, buscar reflexionar e perceber as coisas e talvez até nos direcionar para um caminho melhor. Agora, eu poderia aceitar ou não, eu poderia estar encarnado ou não, eu poderia estar, não sei, na praia, dormindo, fazendo outra coisa. Isso é uma opção minha. Agora, o trabalho vai continuar. Não somos mais importantes do que a causa. Cuidado, pessoal. Cuidado com o palanque, tá? Cuidado. O palanque, às vezes, é uma baita tentação para a gente tropeçar na questão orgulho, que às vezes a gente gerencia muito mal ainda e se perde. É fácil se perder no palanque com os louros, com os aplausos. Para fechar aqui, é claro que a gente vai falar de Jesus. Imagina se Jesus se melindrasse como nós, que é a reflexão final que Caibá nos traz. E o que a gente vai trazer de Jesus, para finalizar? Com aplausos ou sem aplausos, com pedras ou sem pedras, Jesus fez o trabalho que tinha que ser feito. Que possamos aprender com ele, estar firme no propósito, independente da opinião, da vibração, do sentimento do outro. O outro tem todo o direito de vibrar, de gostar, de tacar pedra ou tacar flores para mim. Mas quando a gente tem a certeza no nosso propósito, a confiança, estamos fazendo a coisa certa, isso é o que mais importa.
que assim caminhamos, é um caminho reto, direto, sem desviar a atenção, sem sobressaltos, sem se perder muitas vezes, focando num lado ou no outro. É o foco no caminho, na certeza, na segurança, no amor. Tá bom? Muito obrigado a todos por estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, muito bom. Obrigado, querido. Ótima estreia, viu, Nelson? Vamos começar as considerações com a nossa querida Silvia Freitas. Luiz, vou passar para a Soninha, que ela precisa sair. Eu confundi, achei que você que precisava. Então vamos lá, vamos ouvir a nossa querida Soninha. Sônia Paixão pela Evangelização Lima é a representante do Café com o Evangelho na evangelização infantil. Para ela, é cafezinho com evangelino planetinha. Tia Soninha, suas considerações sobre melindres com os pequenininhos. Pois é, estamos trabalhando. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nelson, grande prazer em te conhecer. Amei a sua explanação. E tem uma música do Júnior Vidal que fala sobre o melindre. E a gente sempre trabalha com as crianças. Tá? Melindre, orgulho, egoísmo. Então, estamos trabalhando essas emoções com as crianças. Porque é necessário, a gente sente desde pequenininho, né, aqueles espíritos antigos que chegam até nós, trazendo estas, digamos assim, desvirtudes. Acho que é a melhor palavra, né? A gente fala muito em defeitos e outras coisas, mas as desvirtudes, para assim alcançarmos as virtudes, né? Então, a gente vai trabalhando isto. E o reconhecimento de termos essas várias desvirtudes, né? Essas várias, né? Dói muito. Mas esse reconhecimento é tão necessário para a gente... Não, admitir, tenho. E agora? Como vou fazer? Aos pouquinhos eu vou trabalhar. Então, a pessoa me fala uma coisa, na hora... né, dá aquele choque, mas não, calma. E eu achei muito legal quando você falou respeitar o ponto de vista do próximo, porque se eu não respeito, se eu melindro, eu não amo realmente o meu próximo. Eu estou com aquele meio amor, caminhando ainda, né, para esse amor verdadeiro que a gente necessita conquistar. E o Hermínio de Miranda, ele fala que melindres ficam com os que não admitem a menor observação, a não ser o elogio, o endeusamento, como se fossem infalíveis instrumentos. E aí, se nós pensarmos assim, nós não estaremos trabalhando a nossa humildade, que é tão necessária. Cristo falou, não enganou ninguém, pegue a sua cruz. Então, sabemos que o caminho é difícil, que temos que trabalhar primeiro em nós e aceitar o próximo como ele é, que ele também está se esforçando. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos nos esforçando, uns mais, outros menos, mas com uma certeza de todos chegarmos à perfeição. Então, agradeço muito essa manhã, esse ensinamento maravilhoso. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Beijos para você. E, Adriana, estava com saudade de você aí na telinha, tá? Beijos para todos. Obrigada, Nelson. Fica com Deus. Obrigado, Soninha. E agora vamos para Itaoca, ouvir a Adriana. Suas considerações, querida. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom, a lição aí vem mais uma vez mostrando aí para a gente o quanto nós temos né, esse orgulho enraizado aí dentro da gente, né? E Nelson, você, assim, eu gostei muito quando você fala da gente identificar o orgulho, porque muitas vezes a gente tem atitudes que a gente até sabe, né, lá no fundo, mas a gente finge que não, né? E muitas vezes a gente nos trabalhos, né, às vezes dentro da casa espírita, a gente não aceita muito opiniões alheias, né? Se você é um dirigente dos passistas, você não aceita que outras pessoas vão lá e dão uma opinião, você deixa cargo, tudo é o orgulho falando dentro da gente, né? E me fez lembrar o quê? Quando eu vinha tendo atitudes de orgulho, mas sem que eu percebesse. E eu só fui descobrir que minha atitude era orgulho através da minha mãe. Olha bem, quando minha mãe, eu observei na minha mãe uma atitude que ela tinha de orgulho e que eu pensei, gente, eu sou igual a ela. Meu Deus, isso é orgulho. Isso é orgulho. Primeira coisa, me impactou, porque eu vivi a minha vida inteira achando normal, né? Quando eu vi isso tão presente nela, com uma convivência maior junto a ela, porque eu morava longe, né? Aí eu fui perceber, gente, minha mãe é orgulhosa e eu sou assim. Isso me doeu, me caiu a ficha, sabe? Me caiu a ficha. Mas eu fui me policiando, tirando da minha mente aquela coisa que estava tão dentro de mim. E hoje eu ainda tenho que ficar me vigiando, sabe? O tempo todo, porque eu sei que o que eu achava que era uma coisa normal não é, mesmo fazendo, não tendo aquela atitude, não, que eu não preciso de ninguém, eu faço tudo, eu não preciso de ajuda. Não dessa forma, mas uma forma inconsciente, porque o orgulho ele tem muito disso também, né? Mas quem está ao nosso redor que vai perceber, nossa, fulana é orgulhosa, como eu percebi na minha mãe. Então, assim, você falou e veio logo esse estalo desse dia. E outra coisa também que eu gostei foi quando você fala, né, que a gente é tão, às vezes a gente é tão um vaso tão sensível, né, como cita no texto da porcelana, que a gente se aborrece com tudo, a gente desiste tão fácil das coisas, né? A gente não quer dar oportunidades nenhuma, a gente quer aplausos. E a gente não está aqui para ficar recebendo aplausos, a gente está aqui para estar ajudando o outro, né? Estamos aqui para nos livrar dessas tendências que já vêm já enraizado, já, né, de outras etapas de nossas vidas, né? A gente está aqui para isso. A gente não está aqui para desistir. Porque, como você falou, Jesus, ele veio e não desistiu de nós. Você já pensou se Jesus, eu vou embora, porque esse povo aqui da Terra está muito complicado, então eu vou lá para o mundo superior, que lá todo mundo se entende, né? Todo mundo é bacana, lá ninguém critica, lá ninguém quer sentar perto de ninguém. Não, ele ficou ali, ó, né? Veio, cumpriu a missão, e a gente hoje desiste, por muito menos a gente desiste. Então, muito obrigada pela sua palestra de hoje, tá? Então, que a gente possa seguir com humildade, porque aí a gente vai alcançar muitos e muitos patamares. Bom dia a todos, meus queridos. Obrigado, Adriana. Agora sim, Silvia Freitas, suas considerações. Primeiro, agradecer ao Nelson, eu adorei ouvi-lo. Nelson, fizeram uma pergunta, se você frequentava o Seja na Barra. Aí eu botei aqui
Pode responder se você quiser. Olha só, é uma curiosidade bem engraçada, né? Aquelas coincidências da vida. Olha só, tem o Nelson Tavares, que é frequentador, palestrante, dá curso no Seja Barra, no Rio de Janeiro, ok? Só que olha que curioso, eu frequentava e trabalhava e dava curso e dava palestra no Seja Barra, no Rio de Janeiro. Isso há mais de 10 anos atrás. Então, esse Nelson Tavares veio depois de mim, acho que para perpetuar o nome, sabe? Então, as pessoas fazem confusão. É uma forma que tem óculos também. Às vezes eu recebo mensagens, e eu já conheci ele pessoalmente, e ele falou, vira e mexe, eu recebo mensagens também. As pessoas fazem confusão. Mas eu sou o Nelson Tavares, que vivo hoje na Ilha da Madeira, Portugal, e tem o Nelson Tavares lá do Seja Barra, tá? Não confundam. Que bom, que bom. Às vezes também ela é do seu tempo, né? De tempos atrás. Foi uma delícia te ouvir. Eu brinco que foi, pensando aqui, um café terapêutico, né? Porque quando você fala dessas questões da gente observar a lição e trazer para dentro de si, né? Então, eu trouxe para dentro de mim. E essas provocações, elas podem até doer, mas são as provocações mais importantes para a gente crescer, que é quando eu começo a observar aquilo em mim. Porque é muito fácil ver o melindre no outro, né? Fulano melindrou, juntou as coisas, foi-se embora, foi... Aí, em Minas, a gente brincava assim, foi afundar uma nova casa espírita, né? Então, isso é interessante demais, você tocou em muitos pontos aqui. Então, essa observação para dentro de nós, e essa é a proposta do Espiritismo, né? Eu não vou transformar o outro, não quero reformar o outro é o outro, sou eu, comigo mesma. E você faz a provocação e você já afirma, tem orgulho aí? Tem sim, tem muito orgulho, né? A gente vai se despindo disso aos poucos, né? Com as oportunidades que a gente tem na convivência. Então, se eu me melindro e me afasto, eu vou empobrecendo as oportunidades de aprendizado da minha vida, né? Gostei muito quando a Adriana fala, eu dei risada, tá, Adriana? Não, porque é isso, é quando cai essa ficha, né? Que a gente vai para uma crítica ferina para os nossos pais e depois fala, caramba, sou igualzinha, né? Sou euzinha ali. Então, essa é a percepção. O outro é muito rico para trazer essa oportunidade de eu olhar para mim, né? Quando é que eu me melindro? E aí o Aloysio vai lembrar de um amigo, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é de Sete Lagoas, lá do Portal do Sol, né? Ele brinca muito, melindrei, mas é isso mesmo, porque a gente se melindra por qualquer bobagem. E aí o Nelson dá, gente, a receita, né? Se eu percebo que tem orgulho em mim, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o oposto. O que é o oposto do orgulho? É humildade. É um exercício. Ninguém nasce humilde, né? Torna-se, com o tempo, com essa observação, que eu vou perceber qual é o meu lugar nessa fila do pão, qual é o meu tamanho. Eu não sou maior nem menor que ninguém. Eu tenho o meu valor, eu tenho a minha função na vida, né? Fui criada por Deus, assim como todos nós. Eu brinco às vezes, eu falo, caramba, Deus podia estar criando um outro planeta e me criou, né? Então eu tenho que fazer jus a essa criação. Mas é isso, né? Essa energia criadora me criou. Então eu tenho o meu valor, sim, mas eu não sou nem maior nem menor que ninguém. Então, quando eu percebo isso, as coisas não me ofendem, né? Porque vai me xingar de qualquer coisa. Eu brinco muito que o Leandro Carnal fala uma coisa, e muitas vezes eu lembro disso. Ele fala assim, vai me xingar de careca? Eu sou careca mesmo, não está me ofendendo, né? Então, a gente aceita as limitações e eu percebo que eu não sou a última cocada, né, do pacote, nem a última bolacha do pacote. Eu sou euzinha, aprendendo, assim como o outro também. E se eu vou me afastando de tudo, se eu vou julgando tudo, quem vai se empobrecendo sou eu mesma. Eu vou ficando com a vida pobre, né? Eu já não falo com o irmão, eu já não falo com os primos, eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe. Meu filho, você está numa situação difícil se fizer essa caminhada, porque a vida é rica, né? E quanto mais gente ao nosso redor, quanto mais eu percebo a riqueza da minha família, dos meus irmãos, de fazer parte, de pertencer, mais rica você, né? E riqueza de oportunidades para a gente olhar para dentro. Então, assim, Nelson, volte muitas e outras vezes. Foi muito bom te ouvir. É de uma leveza tão grande que a gente nem vê a hora passar, né? E a proposta do café é sempre essa.
É a gente começar o dia com uma provocação importante, intrigante, para que a gente possa se trabalhar, né? Beijo, querido, um abraço aí para a família, tá? Tudo de bom. E os amigos do chat aqui, um beijinho especial para vocês, uma ótima terça-feira. Obrigado, Silvia. E agora vamos para Curitiba para ouvir Maria Sueli Ferreira. Suas considerações, querido. Ótimo dia para todos, uma abençoada noite, né? Para o pessoal que é da noite aí, Japão, Austrália. E Nelson vem nos trazer mais um ensinamento, mais uma reflexão para o nosso caminhar. Mas esse caminhar íntimo, né? Que é individual de cada um. Esse aprendizado que Deus nos dá nessas reencarnações consecutivas, para que possamos realmente ser um espírito humilde, ser espírito humilde. A humildade vem trazendo para a nossa caminhada, mas é sutil, né? E nós precisamos realmente tirar esse ferrugem da nossa alma, que é o quê? O orgulho, o egoísmo. Então, quando ele nos diz assim, aprender com os diferentes, e muitas vezes a gente não dá valor desse presente que Deus nos dá a oportunidade de conviver com os irmãos. Aí nós confundimos muitas coisas e aí vem o melindre. Por quê? Porque eu quero sempre estar em destaque. E aí vem esse orgulho bem sutil, e se a gente não estiver com um olhar de vigilância o tempo todo, a gente se perde. E perde a oportunidade de crescer. Né? Muitas vezes, queremos a verdade nas nossas mãos, que não existe a verdade absoluta. É por isso que muitas vezes tem, né, na família, no centro, e a família, nós dizemos assim, o centro é uma família, mas como é família, também tem seus perrengues, né? Suas aprendizagens ali dentro, e aí falta o quê? A humildade de nós, a parte em compreender o outro, o que o outro está passando. Se a gente tem dificuldade, ele também tem, né? Não somos ali, como já disse aí, não somos aqueles espíritos perfeitos, porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui em aprendizado. Como o Nelson nos traz também, identificarmos o nosso orgulho a cada dia, em passos pequenos, como a Adriana disse, se projetou na mãe e viu. É isso que muitas vezes a gente coloca debaixo do tapete, porque eu não sou igual a ela, eu não sou igual a ele, quer dizer que eu quero ser melhor, e muitas vezes a gente está sendo infantil, nos vitimizando com as situações que era para crescer nossa caminhada. Nelson veio com muitas reflexões, e que cada um que estava ouvindo se sentiu, veio à mente, no pensamento, aquele momentozinho, né, que passamos perrengue por bobagem. Né? Como sensibilidade de porcelana, eu também achei bem, né? A porcelana é bonita, né? Como nós todos somos bonitos, mas somos muitas vezes frágeis. Quando estamos no melindre e deixamos de viver um momento, e precisamos entender que a força do bem, da caridade, da humildade está em nós, não o outro que vai fazer isso, esse corte em nós, mas nós mesmos que causamos muitas vezes esse sofrimento em vão. E muito importante entendermos que devemos vigiar sempre esse orgulho e esse egoísmo em nossas vidas. Muito obrigada, Nelson, pela reflexão dessa manhã. Um abraço para todos.
Obrigado, Sueli. E eu também gostei muito da abordagem do Nelson, né? A abordagem firme, né? Quando ele faz a pergunta, e você aí tem melindre? Você aí tem orgulho? Né? Que a gente vai tentar dizer que não, né? Essa ignorância de nós mesmos. E a doutrina espírita, ela é uma proposta de autoconhecimento. À medida que eu relego a reflexão para o outro, eu estou abrindo mão daquilo que é mais valioso no espiritismo, que é me conhecer. E a Adriana foi feliz quando ela disse que ela se reconheceu na mãe. Porque é assim. Como é que eu vou olhar para mim? Eu só consigo olhar para mim quando eu estou de frente de um espelho. Então, o espelhamento me permite. A pergunta é, por que essa situação está me incomodando? E o melindre, traduzindo aí o Leandro Carnal, é sempre... Olha a expressão dele. Ele fala ofensa, mas pode ser melindre. O melindre é sempre um fracasso pessoal. Se eu melindrei, eu fracassei. Se eu magoei, eu fracassei. Esse é o ponto. Não adianta eu estou magoado e vou culpar a Silvia. Se eu estou magoado, é um fracasso pessoal. Não é um triunfo pessoal, conforme o livro da Joana de Ângeles. E o melindre ele é complicado porque ele é filho do orgulho. E ele é um disfarce do orgulho. Porque quando a gente fala em orgulho, a gente logo imagina a pessoa assim, ó, né? Você sabe com quem você está falando? Né? A gente lembra sempre do arrogante. Mas o melindroso é aquele que está lá com cara de bobinho, de humilde. E aquele ali também é um orgulhoso. É uma outra face do orgulho. E é mais difícil de combater, porque você fala, eu sou coitadinho, que não presta é o outro. Esse é o ponto. Dizem que o Chico Xavier, certa feita, estava no centro espírita, e aí Emmanuel falou para ele, Chico, eu quero que você preste atenção nessa companheira que está chegando aí. E aí chegou uma mulher que parecia uma árvore de Natal. Vestido vermelho, brincões, colares. Ela passava e fazia aquele barulho. E ela foi andando como se estivesse desfilando na passarela, né? Aquela música, passarela, que lá vem ela. Ela foi ali. O desfilar na passarela é por minha conta, isso não está na história, não. Aí ela se assentou na primeira cadeira da frente. Aí o Chico observou. Aí Emmanuel falou, agora veja a outra. Aí chega uma quietinha, toda maltrapilha, mal cuidado, cabelo despenteado, sem batom, foi andando e tal. Veja bem, gente, eu estou sem batom, mas, por exemplo, as meninas aqui estão com batom. E aí, essa foi e sentou na última cadeira. Aí Emmanuel perguntou ao Chico, qual das duas é mais humilde? Aí o Chico respondeu, a que sentou na última cadeira. Ele falou, não, você se equivocou. Essa que sentou na primeira cadeira, Chico, ela gosta tanto da casa espírita, ela se sente em casa, ela veste a melhor roupa, porque ela não tem outra diversão. A diversão para ela é vir no centro espírita. Então ela veste a melhor roupa, passa perfume, passa batom, colar. Eu lembrei da Fernanci, uma trabalhadora da nossa casa. Fernanci andava assim. Um dia a Fernanci foi aplicar o passe, eu estou vendo aquele barulho, choque, choque, choque. Que passe é esse, gente? Aí eu olhei as pulseiras da Fernanci. Falei, Fefe, você tem que tirar a pulseira, querida. Né? Ai, desculpa, mas ela é muito humilde, mas linda, né? Linda, uma mulher maravilhosa, se cuidava, né? A mãe dizia, Fernanci tem 80, mas ninguém vai nunca saber, porque ela não revela a idade. Então, o Emmanuel fala para o Chico, aquela lá é a mais humilde. Aquela outra está quietinha, cabeça baixa, parece até que está fazendo oração.
cutuca ela para você ver a onça que vai sair dali de dentro. Então, é um disfarce do orgulho. Joana de Anjos vai dizer que a timidez é uma manifestação de orgulho. O tímido é um orgulhoso. Ele não quer se expor. Ele se acovarda porque ele se acha tão importante que ele não vai se expor. Olha que interessante. A gente sempre olha o tímido como um coitadinho. Então, o Melinda é realmente uma ferida aberta no movimento espírita. E para a gente fechar, que tem assunto pano para manga aí, eu me lembro que tinha uma companheira na nossa casa, logo quando abriu. Era uma companheira espinhosa, o Silvio, espinhosa, brigava com todo mundo, parecia um arame farpado. Ela estava sempre com farpas para lançar. Qualquer pessoa falasse uma coisa, ela sempre, tipo assim, o seu cabelo hoje não vem penteado. Então, eu tinha que estar tapando os buracos, né, para ela não espantar o povo. E a casa começando, e o público da palestra é importante, convidava a palestra de fora. E aí chegou um casal na casa, e esse casal todo empolgado, o casal mais um filhinho, participavam dos grupos de estudo, as crianças estavam na evangelização, e eu estou acompanhando eles. Até que eu percebi que a espinhosa começou a rodear. E eu falei, meu Deus do céu, ela vai espantar. Eles estão tão engajadinhos aí na casa, vai espantar. E na época, o Quinzinho, meu irmão, era o vice-presidente. E Quinzinho é psicólogo. Aí eu chamei o Quinzinho e falei, Quinzinho, o que eu vou fazer? Fulana já está rodeando aquele casal. Oh, meu Deus, vai espantar. Aí o Quinzinho falou, irmão, você não pode controlar isso. Se eles forem bons de serviço mesmo, eles vão suportar os espinhos dela. Se não forem, paciência, não passaram na prova. E aí eu relaxei. E não é que eles passaram na prova, tiveram paciência, se tornaram até amigas. Quando a espinhosa foi embora de Guarapari, ela chorou quando abraçou a outra. Você é minha melhor amiga, minha amiguinha. Então, o outro não faz por mal. É o que ele tem. E se me espeta, a Jair sempre diz isso, se te afeta, você tem que olhar em você. Se te afeta, é porque você tem que rever em você. Querido Nelson, suas considerações finais. E muito obrigado por estar aqui. E você vai voltar sempre, se Deus quiser. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar refletindo, estar trocando, pensando. Adorei essa dinâmica aqui, minha primeira vez. Já agradeço, próximos convites, com certeza. A gente tendo a oportunidade de novo. Vai ser uma alegria estar com vocês. E para fechar aqui, só puxar aqui o exemplo da Adriana. O exemplo da Adriana, para mim, é o melhor de todos. Para mim, é a sensação de dever cumprido. Qual é a sensação? É que a gente está aqui trocando, refletindo, pensando, trazendo um pouco de conteúdo do que nos toca. E para vocês que estão aí nos escutando em casa, cada um no lugar do mundo, se em algum momento durante a nossa fala, minha e de todos nós que estamos aqui, alguém se identificou, pensou e falou, é verdade, eu não tinha percebido. Lembrei de alguma coisa. Pois é. Esse é o caminho. É o caminho da identificação, é aquele primeiro momento que eu falei. Ali a gente está se enxergando as manifestações do nosso orgulho em algum momento, de alguma forma. E o próximo trabalho é trabalhar. O próximo passo é trabalhar, tá bom? Pessoal, agradeço demais aqui. Vou só fazer uma propaganda aqui, minha pessoal. Tem um canal espírita, eu tenho várias mídias, mas o meu YouTube, que é o nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares, tem diversas palestras, tem estudos que eu já realizei de livros, tem programas que eu apresento também, então convido a todos, se vocês gostaram um pouco do Nelson, do conteúdo, das reflexões, tem bastante coisa lá, tá bom? nt.Nelson Tavares, no YouTube, Instagram, Facebook, eu estou aí nos TikToks, nos Spotify, nas mídias todas, tá? Sejam todos bem-vindos, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Nelson. Então, nt.Nelson Tavares, é isso? Exatamente. No YouTube, no Facebook, tá bom, gente? E ele, nesse momento ele está compartilhando
o Café com o Evangelho nas mídias dele. Pois tem que lembrar, Silvio, que todo palestrante, inclusive vocês comentaristas, podem compartilhar nas suas mídias. O Nelson ajudou a gente a descobrir isso. Nós estamos transmitindo simultaneamente, nesse momento, para 12 canais ao mesmo tempo. Tá bom? Vou desafiar vocês aqui da tela, o pessoal do chat. Quem é o Fabiano e quem é o Flávio? Qual aí que é o Fabiano, qual que é o Flávio, Silvia? Difícil, hein? Não é? Vou chutar. Eu acho que o Flávio é o da esquerda. Eu não vou poder responder seu chute, que eu não sei qual dos dois, quem é quem, Silvia. Isso aí foi a festa da Semana Espírita de Astolfo Dutra, pessoal. Bom, pessoal, daqui a pouquinho teremos o passe online e hoje vocês vão almoçar comigo, ó, nós vamos almoçar juntos, falando da avaliação da reunião mediúnica, com base na apostila da FEB. É meio-dia, horário do Brasil. Pelo YouTube, hein? Café com Evangelho Internacional. No YouTube, o nome da página não é mundial, é internacional. Os demais é mundial, porque o YouTube derrubou a nossa página. Então, Café com Evangelho Internacional, meio-dia, saber como é que funciona a avaliação da reunião mediúnica. E, às 19 horas, dificuldades e obstáculos à prática mediúnica. Será com Marcele Galvão. Aí já é pela plataforma Zoom. Se você está em um dos grupos, nós vamos postar o link lá. Se não tiver, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que a Angélica te envia o link. Vamos lá, o nosso WhatsApp é mais 55, que é Brasil, né? 21 98471 7133. Vou repetir, 21 98471 7133. E amanhã vamos continuar em Portugal. Sim, amanhã será com a nossa querida Sirlene Fonseca. Ela é de Olhão, Portugal. Ixi, ela vai falar para a gente da tranquilidade. Quem aí é tranquilo? Quem quer ficar? Amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.